Olá, meninas do Cafezinho da Tarde, bem-vindas aqui a mais um estudo do nosso ministério. Esse mês estamos estudando a vida de Maria, mãe de Jesus, e hoje vamos estar fazendo o estudo 3, o estudo histórico sobre a lei familiar. O estudo Mulheres Como Eu, ele surgiu do meu desejo de poder estar abençoando vocês com pesquisas específicas sobre a história e vida, né, e aplicação pessoal da vida das mulheres da Bíblia. Eu tenho uma pilha de livros que eu fui organizando e colocando para eu poder estar fazendo essas pesquisas, e eu faço esses vídeos para vocês, um vídeo mensal. A gente antes queria ter feito 2 mulheres, era o plano original, mas ficava muito pesado, então a gente decidiu fazer uma mulher por mês. Alguns dos estudos, como os estudos históricos e os tópicos de imersão, eles não são específicos da mulher, assim também como os espinhos. São estudos aleatórios que a gente faz para a gente ter uma melhor compreensão bíblica sobre o tempo e as tarefas domésticas, a realidade, né, daquela mulher, daquelas mulheres da Bíblia. A lei familiar é um dos estudos que vai ser aplicado para qualquer mulher. Esse estudo é um pouco denso, então pega aí um pouquinho de café e água para você poder estar estudando. Eu tinha começado esse vídeo, mas aí o meu bebê acordou e daí eu vou recomeçar para ficar tudo num vídeo só, para ficar mais fácil. Eu tinha acabado de iniciar o estudo. Esse estudo, ele foi tirado de um artigo em inglês. Oi, Érica! Um artigo em inglês chamado O Livro Manual, né? O Manual da Lei Bíblica. Lei Familiar e de Relacionamentos, de Charles A. Wiseman. Ele começa falando que na nomenclatura bíblica é utilizada a palavra clã e a palavra casa para designar a família. Clã relacionado são várias famílias, é uma entidade de várias famílias, é um clã, a união, vamos colocar assim, de várias famílias, de uma família só. Então, vamos dizer, a família da sua tia, a família, o clã todo do seu avô. Então, seu avô teve vários filhos, esses filhos casaram, tiveram suas próprias famílias, mas o clã é do seu avô, que é o cabeça daquele clã. Já a casa seria a sua família específica, né? A sua família direta, mãe, pai, irmãos. E no caso, se você é casado, né? Esposo seria a sua nova família, a nova casa. O lar, ele tem o homem como cabeça, onde descansava o direito à primogenitura. Então, mesmo se uma mulher nascesse primeiro, o homem que nascesse depois dela, no lar, ele teria esse direito à primogenitura. Os pais eram chefes, fundação e alicerce do conhecimento e autoridade. Então, era uma época onde os pais eram realmente respeitados por seu papel, né, de pais. E a ideia era que se eles aprendessem a respeitar os seus pais, os filhos serem ensinados a respeitar os seus pais, no futuro eles aprenderiam a respeitar os outros autoridades, né? Patrão, sacerdote e assim por diante, né? Quem fosse o representante durante a lei e a religiosidade, né? No caso da igreja, que deles eram o templo. Então, qualquer representante de autoridade, eles conseguiriam respeitar, porque eles aprenderam inicialmente a respeitar os pais. No livro Pastoreando o Coração da Criança, de Ted Tripp, ele fala isso, que o respeitar dos pais, a obediência aos pais, ele é um treinamento desde cedo, para que num dia, quando o seu filho reconheça o Senhor como a autoridade plena da vida dele, ele já vai saber o que é obediência. Então, a obediência dele a Deus vai ser mais fácil. Então, é bem interessante que isso é um pouco da lei judaica já, né? Da forma como os judeus, os israelitas, eles viam a questão do respeitar os pais. Eu vou falar aqui são vários tópicos. Primeiro, responsabilidade dos pais. Eu tenho as referências para tudo isso e eu vou estar colocando essas referências no Instagram e aqui no Facebook também para vocês.
Esse estudo, ele leva 2,5 páginas. Então, vocês tenham paciência, porque aos pouquinhos nós vamos chegando lá. Vamos lá. Primeiro, os filhos são a herança do Senhor e devem ser pedidos a Ele. Aí tem aqui as referências. Os pais devem amar os seus filhos. Os pais devem orar por eles e abençoá-los. Os pais devem castigar e punir a desobediência, colocando-os no caminho certo. Daqui aqui ele coloca bem o versículo sobre a vara, né? Que o pai ele não deve tirar do filho a vara. Isso é tanto no mundo cristão quanto fora. Tem-se muito a questão da ideia hoje, né? A lei da palmada, aquela coisa toda. Tornou-se, de certa forma, uma polêmica, né? A questão da disciplina física dos filhos. Porém, está na Bíblia. Eu acredito que nós, como cristãos, devemos ver muito bem a forma como nossos filhos respondem à disciplina. A vara não significa simplesmente o repreender fisicamente. Pode ser algo que seu filho goste muito, pode ser o cantinho do castigo, o tempo sentado refletindo. Existem várias metodologias de castigo. Não precisa necessariamente ser a vara. Tem criança que você pode disciplinar com a vara e não vai ter função. Por quê? Porque aquela criança é uma criança mais social. Se você disser, não, você está de castigo no seu quarto, para a criança aquilo está terminando o mundo, porque ela quer ficar com todo mundo. Então, você tem que conhecer bem seus filhos, dedicar tempo para que você consiga compreender qual será a melhor punição, o melhor castigo para aquilo. Uma das coisas que eu tenho aprendido é que são 3 pontos de obediência, né? A criança tem que aprender a obedecer logo, assim que você falar, right away, all the way. Então ela tem que obedecer de forma completa o que você pediu, não fazer pela metade, e com todo o coração. São as 3 formas que você vai poder estar edificando o seu filho, e não fazendo dessa forma, ela vai estar desobedecendo você diretamente, não fazendo assim que você pede, não fazendo completamente o seu pedido e não fazendo com o coração disposto. E tem versículos que você vai poder trabalhar isso nos seus filhos. Então, são as formas como a gente aplica a disciplina aqui em casa. A gente tenta colocar, né? Se a criança não fez aquilo logo, se a criança não fez da forma como eu pedi, por despeita, não por má compreensão do pedido, e se a criança fez reclamando, né? Então, são formas de você poder estar fazendo aquilo. O pai é a autoridade sobre o filho. A cabeça da casa é o provedor sobre a família. Os pais têm como responsabilidade salvar fundos para o futuro dos filhos. Os pais não devem provocar a ira dos filhos. As mães devem se preocupar e zelar com o andamento de seu lar. Os pecados dos pais visitam os filhos até a 3ª e 4ª geração. Isso foi uma coisa que falou muito comigo. Porque você imagina assim, tem pecados drásticos, de consequência drástica. Todo pecado é morte, né? Todo pecado é desobediência contra Deus. Mas tem pecado que as consequências são muito mais pesadas, né? Então, um pecado de uma criança que foi molestada, ou um abuso, como José, né? Uma pessoa que foi vendida pelos irmãos. Tem pecados que, assim, as consequências são realmente muito trágicas. Mas se até você colocar um pecado como a ira, eu tava pensando nisso, né? Que é um pecado que eu tenho, uma tentação que eu tenho a ficar irada. Quer dizer, eu posso agir com ira com meu filho, e meu filho aprender aquilo, ou a criança aprende a também se transformar numa criança irada em resposta à minha ira, ou uma criança rebelde, ou uma criança que ela vai acreditar que todo mundo pode tratá-la mal. Então, ela vai ser uma criança assim, reservada, uma criança com dificuldades de relacionamento.
Muitas são as consequências. E a forma como ela crescer, se aquilo não for tratado, ela vai fazer aquilo com o filho dela, ela vai repetir. Ou ser omisso, porque não, minha mãe era muito rígida comigo, minha mãe ficava muito irritada, então eu não vou disciplinar meu filho, vai ser a forma como eu vou tratar. Ou uma pessoa também vai estar disciplinando de forma muito pesada. E aquela, meu neto, vai poder também estar respondendo da própria forma como Deus, e assim sucessivamente. Então você vê que o pecado, ele vai sendo passado de geração em geração, a forma como você está tratando, né? E isso, assim, realmente algo muito sério mesmo. Nós devemos tratar os nossos pecados, nós devemos pedir perdão aos nossos filhos. Então, essa é a primeira parte, que é a responsabilidade dos pais. São muitas responsabilidades, todos têm referência, várias referências aqui. Eu não vou ter como ler todas, porque não vai dar tempo, mas eu vou ler algumas, tá bom? Vamos ler sobre a desobediência. Provérbios 3:12. Provérbios 3:12 diz o seguinte: pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Provérbios 13:24 diz o seguinte: quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Vamos ver sobre o pai não deve provocar a ira dos filhos. Isso é algo assim que muitas vezes tem coisas que nosso filho faz que nos faz rir, mas que eles ficam irritados quando a gente ri, né? Então são ações que a gente tem que estar atento pra gente não pecar contra os nossos filhos. Efésios 6:4. Diz o seguinte: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e conselho do Senhor. Daí, quando eu tirar a foto da página, vocês têm como pegar todas as referências aqui. Próximo. Responsabilidade dos filhos, né? Obedecer e ouvir seus pais, honrar pai e mãe, reverenciar seu pai e sua mãe, escutar a instrução de ambos. O filho sábio traz alegria aos seus pais. O filho não pode roubá-los e deve cuidar dos pais e não ofendê-los, que a palavra em inglês seria curse, que seria em português, tipo falar palavrão contra eles. É uma ofensa, né? Uma ofensa mesmo, não ofendê-los. Então, essas são as responsabilidades dos filhos. E todos têm as referências aqui. Karina, mas se... eu não sei, eu tive pais abusivos, qual é a minha responsabilidade com esses pais? A sua responsabilidade com esses pais é a mesma de qualquer filho. A sua responsabilidade é de honrá-los. O pecado deles não cancela tua parcela de responsabilidade. O seu papel é zelar por eles, mas você não é obrigado a... Lembra que eu falei, né, sobre o perdão, o espinho do perdão. Você pode perdoar, que é entregar a Deus a sua... o seu desejo de se vingar, entregar a Deus a capacidade de fazer justiça, mas a reconciliação depende de dois. Então, você faz a sua parte, você vai até onde você pode ir. Você não vai poder ofender, né, os seus pais, é bíblico, você não pode ofendê-los. Você não pode permitir que eles abusem de você ou de alguém da sua família e interferir na educação dos seus filhos. Então, a responsabilidade da educação dos seus filhos é sua, como pais. Então, são as coisas que você precisa ter em mente. Mas os meus pais só querem... eu não sei. São várias as situações de dificuldade de famílias, né, com conflito. Mas
Em suma, nós como filhos temos a responsabilidade de honrar nossos pais. E nós vamos chegando numa idade que os nossos pais se tornam nossos filhos, né? E a gente tem essa parcela de responsabilidade. Que o Senhor possa nos abençoar a poder ajudá-los, né, financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, de uma forma que eles possam ser gratos a Deus pela nossa vida, nós possamos trazer alegria aos nossos pais. Essa é uma forma de honrá-los. Pronto, foi a primeira página toda do estudo. Agora eu vou escrever na parte de anotação lá atrás. Como tratar filhos desobedientes, que é a segunda parte. Eu fiz uma postagem há algum tempo, foi alguns dias atrás, no meu Instagram, no meu Facebook pessoal e no Facebook do Cafezinho, perguntando dicas, né, de como trabalhar com crianças elétricas. Meu filho, ele é bem elétrico. E muitas pessoas responderam que a melhor forma de tratar seria a disciplina. Só que eu não estava falando de uma criança indisciplinada, eu estava falando de uma criança elétrica. Confunde-se muito a eletricidade da personalidade de uma criança com indisciplina. Karina, qual é a diferença de eletricidade e indisciplina? A indisciplina é uma criança elétrica que não escuta instrução. O meu filho, ele tem dificuldade de obedecer e ele é disciplinado por isso. Mas ele não é uma criança maldosa ou uma criança que precise-se estar ali disciplinando, né, constantemente. Eu tenho maior dificuldade com ele em ambientes como lojas, como cantos assim, porque eu tenho que direcionar a energia dele para alguma coisa, empurrar o carrinho, mexer com alguma coisa da loja, já dou um brinquedo para ele ficar olhando, ele precisa ter aquela atenção. Mas aqui nesse texto ele está falando de filhos rebeldes. É um desejo contido no coração em desobedecer e desonrar a Deus e aos pais. Isso é a rebeldia. E para Deus a rebeldia é tão forte, é um pecado tão mal quanto a feitiçaria. Então, para você ter noção quanto Deus condena a rebeldia. Primeiro, filhos desobedientes e rebeldes são levados à morte. Então, no Antigo Testamento, na lei mosaica, filhos que eram rebeldes às instruções do pai, que não aceitavam as instruções do pai, eles eram levados à morte. Isso está na Bíblia, não sou eu inventando. Deuteronômio 21, 18 a 21, Romanos 1, 30 a 32, fala sobre isso. Amaldiçoado é aquele que trata a mãe com desprezo. Deuteronômios 27, 16. Filhos que amaldiçoam os pais são levados à morte. Mais uma referência, várias referências aqui sobre isso. Filhos que machucam os pais são levados à morte. Então, filhos que não apenas emocionalmente ou espiritualmente são rebeldes, mas também fisicamente agridem os pais. É um pecado roubar os pais. Um filho que maltrata o pai, afasta sua mãe, traz vergonha e desgraça. Condenação é oferecida àquele que zomba seu pai e despreza sua mãe. Provérbios 30, 17. Então, aqui, como eu falei mais uma vez, eu tô falando aqui de rebeldia. É uma pessoa assim que tá totalmente rebelde, não quer escutar instrução e totalmente vira as costas pro pai e mãe. No Antigo Testamento, como forma de ensino para as pessoas, essas pessoas eram levadas à morte. Educação dos filhos. Karina, e isso hoje em dia? Então, isso hoje em dia não é... Lógico que ninguém vai fazer isso nos dias de hoje, né? Isso aqui era na época bíblica do Antigo Testamento. A gente está estudando a lei familiar. E Jesus veio, em parte, né? Para poder estar... Ele disse que ele veio para confirmar a lei. E... hoje a gente vê que um principal castigo dos filhos
que desobedecem por rebeldia é a própria consequência da vida, né? Porque quando ele é rebelde, os pais não vão poder parar a rebeldia daquele filho. O pai, como o próprio Senhor, né? Com relação, ele fala em Romanos, com relação ao pecado, ele diz que Deus os entregou às suas próprias concupiscências. Então, eu acho que não há pior castigo para um filho do que ser entregue ao seu próprio pecado. E Deus, ele em sua infinita graça e misericórdia, quando há arrependimento sincero, ele nos traz. Depois que nos tornamos pais, passamos a entender o que é ser pai e mãe. Com certeza, com certeza. Então, hoje eu acredito que é muito isso. Hoje a gente tem leis, né? Leis claras. Filho não pode simplesmente roubar o que tem na sua casa. São várias as leis que asseguram, né, fisicamente a integridade dos pais, a integridade dos filhos também, contra pais abusivos. Mas na época bíblica era isso que protegia as famílias, né? Educação dos filhos. Vamos falar sobre a educação dos filhos. Pais devem instruir e educar seus filhos nos caminhos e na lei do Senhor. Então, era a responsabilidade dos pais trazer essa instrução aos seus filhos. Os filhos devem ser ensinados a temer ao Senhor. Então, Karina, o que é temor do Senhor? Temor do Senhor é o que o Provérbios diz que é o princípio da sabedoria. Então, o filho compreender quão pequeno ele é diante de quão grande a santidade, magnitude, maravilhosidade, quão grande o Senhor é e quão pequeno ele é. E ele ter esse temor do Senhor, né? Ele ter essa reverência, essa honra ao Senhor. É o dever dos pais ensinar aos filhos isso. Não é dever da EBD. Isso eu tô colocando para hoje. Isso aqui ainda funciona para hoje, viu? Aquele anterior era na época bíblica, mas isso aqui é hoje. Os filhos devem ser ensinados a temer ao Senhor, Salmos 34:11. Histórias bíblicas, ilustrações bíblicas e o trabalho de Deus, o agir de Deus, devem ser ensinados a cada geração. Ensina a criança o caminho que deve ir e ele não se apartará dele. Provérbios 22:6. A educação é dada por exemplo. Esse foi, assim, o principal, eu acho que dessa parte da educação que mais tocou para mim. A educação é dada por exemplo. Provérbios 27. Vamos lá, Provérbios 20. Caso vocês tenham qualquer dúvida, se eu puder esclarecer, escrevam aí. Eu tô lendo os comentários de vocês à medida que vai aparecendo aqui, viu? Provérbios 20, 7 diz o seguinte: o homem justo leva uma vida íntegra. Como são felizes seus filhos? Depois foi que eu fui entender o que é que ele queria dizer. Porque quando a pessoa leva uma vida íntegra, vive uma vida íntegra, os seus filhos vão aprender a integridade pelo exemplo. Porque uma mãe, quando ela diz A, é A. Ela não faz B. E quando ela faz B, ela pede perdão por ter feito B. Porque ela quer fazer A. Porque eu sei que a minha mãe quer fazer o que é certo. Eu sei que a minha mãe quer obedecer a Deus. Eu sei que a minha mãe quer ter santidade. E o meu pai? Minha mãe diz que é importante ir para a igreja porque a gente vai para a igreja, né? Então, oi, Neuma! Então, assim, é muito, muito interessante essa questão do exemplo, né? Do pai e da mãe. 2 Timóteo, versículos 1, 5, diz o seguinte: recordo-me da sua fé, não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Estou convencido de que também habita em você. Então, fala da questão da fé, né? Uma fé não fingida. Então, que nós possamos também ter uma fé não fingida para os nossos filhos. Que a gente não faça devocional só porque tem que fazer, mas que nossos filhos vejam que a gente tem desejo de passar tempo com Deus.
que a gente tem desejo de conversar com o Senhor, que a gente precisa desse tempo. Repreensão para a disciplina devem ser dadas ao jovem para os manterem longe das tentações imorais e da cobiça. Então, assim, é aquela coisa, né? Educar enquanto é criança. Ensinar, eu sei que é difícil, eu sei que é uma coisa que exige planejamento, uma coisa que exige tempo, exige esforço, exige abnegação. É muito difícil, né? Eu não tô dizendo aqui pra você que vai ser uma garapa de açúcar. Vai ser mais uma rapadura, vai ser duro. É doce, mas é duro. Mas é uma coisa que vai trazer recompensa, né? Charlotte Mason, ela fala eu tô lendo os estudos de Charlotte Mason para a educação domiciliar dos meninos. E em um dos capítulos ela fala sobre a questão dos hábitos. Ela diz como é bom ensinar hábitos para os filhos, porque é muito difícil aquelas primeiras semanas que você está ensinando, mas depois vai ser tão mais fácil, a vida vai correr de forma tão mais fácil, quando as crianças souberem fazer as atividades daquele hábito específico, seja atenção, seja cobrir uma cama, seja tirar o prato da mesa, seja ajudar a mãe a lavar a louça, seja qual for o hábito que você está ensinando a criança, devocional, a criança, depois que ela aprender o hábito, vai construir um tecido cerebral nela e ela vai fazer aquilo ali pro resto da vida por questão de hábito. Então, é muito importante a gente fazer isso com os nossos filhos ainda pequenos, né? Pronto. Aí o próximo ponto é herança e direito à primogenitura. Qual livro? O livro de Charlotte Mason, ele está sendo traduzido agora. Se chama A Educação no Lar. Se você procurar na internet, você vai encontrar. Tem uma irmã que está traduzindo o livro e ela vai começar a venda dele agora em abril. Eu comprei a minha versão em inglês, eu leio no Kindle. Mas tem sim um livro... o estudo... são 8 livros, ela está traduzindo o primeiro livro agora. A herança do direito à primogenitura. O filho primogênito deve receber o direito à primogenitura. Crianças ilegítimas não têm direito a receber o direito da primogenitura, né, o direito do nascimento. Bênçãos cairão ao herdeiro da família. O direito da primogenitura pode ser vendido a outro filho, como foi no caso de Esaú e Jacó. E a bênção caiu sobre Jacó, porque ele comprou a primogenitura. O primeiro filho tinha o direito a boa parte da herança. O direito era concebido ao primeiro filho e não ao favorito. Você lembra no caso de José e seus irmãos, né? O direito à primogenitura, mesmo que José era o filho favorito, o pai não tinha o direito de tirar a primogenitura do filho mais velho para dar para José, né? Como acho na internet, Jane, você vai procurar educação no lar. Aí você coloca Charlotte Mason. Aí você vai encontrar esse livro. Já tem o e-book dele. E agora a moça tá traduzindo em papel. Ela vai fazer a primeiro lote de vendas dele em papel. Ele é um livro grossão assim. O meu eu tô lendo no Kindle, no meu reader, né? No meu tablet. Então, mas você pode encontrar assim em português, já tá sendo traduzido e ele é uma bênção. Ele é uma bênção mesmo. Para essa parte dos hábitos que ela ensina, né? Você também, se você procurar, tem um blog chamado Charlotte Mason Brasil e ela tem vários artigos sobre o livro. E você pode pegar um resumo, sabe? Daqueles capítulos. Aí você pode encontrar lá também. Vamos lá, vamos continuar. O primeiro filho tinha o direito à boa parte da herança. O direito era concebido ao primeiro filho e não ao favorito. Casas, riquezas eram dadas como herança pelo pai. Então, a herança vinha por meio, naquela época, né, das casas, da questão física e das... Oi, Thomas. Vá pra papai, meu amor. Que foi? Vá pra papai? Vai lá.
Se você ficar quieto, você fica aqui. Você vai ficar quieto? Não vai ficar quietinho. Vai brincar com o Júlio com o carrinho. Pede pra ele construir teus carrinhos lá embaixo. Fica, Júlio, faz pra mim meus carrinhos. Você faz? Obrigada, meu filho. Ai, gente, minha garganta tá acabada. Ô, dó. Vamos lá. Direito das terras e herança. O direito das terras era herança. Então, as pessoas também tinham direito, né, às terras... tinham direito às terras da herança. Filhas poderiam receber a herança caso não houvesse filhos. Então, teve um caso no Antigo Testamento de um clã, né, uma tribo, que só tinha mulher. Não teve nenhum menino, não um homem. E elas estavam achando que iam perder as terras. Elas foram pedir às autoridades que elas ficassem com a terra, porque como elas não tinham, aí depois teve problema porque elas estavam casando com pessoas de outra terra, e daí aquele clã ia manter as duas terras, enfim. Foi a maior... Depois você lê lá na Bíblia pra você ver o desenrolar da história. Mas elas poderiam receber a herança quando não houvesse filhos. Números 27, 1 a 8. Quando um homem não tinha filhos, nenhum, nem mulher nem homem, a herança ia aos seus irmãos. Então, iria para os irmãos dele. Se um homem não tem filhos ou filhas nem irmãos, a herança é passada para o parente mais próximo, que foi o caso de Ruth e Noemi, com a questão do resgatador, né? Que Boaz foi esse parente mais próximo, tinha um mais próximo, mas não queria, e daí Deus presenteou Boaz com a vida de Ruth, né? E o filho deles. O direito à primogenitura pode ser perdido ou dado a outro filho, caso este peque contra a família. 1 Crônicas 5, 1 a 12. Então, a gente vê isso no caso de Davi, a gente vê isso em algumas situações na Bíblia, onde o filho causa desgraça à família, e daí ele perde o direito da primogenitura e aquele direito é dado a alguém mais. Quando o homem morre, a sua viúva casa com o seu irmão, então ela casa com o cunhado. Ao nascer o filho, esse terá o direito ao nome do pai e herança. Então, o sobrinho, né, do homem, do marido, ele passa, então, a ser o dono daquela propriedade específica que pertencia ao antigo esposo da mulher. Espero que vocês entenderam. Um testamento só entra em vigor depois da morte e nunca em vida. Hebreus 9:17. Então, uma pessoa precisaria morrer para que o testamento dela entrasse em vigor. Então, os filhos não tinham direito. Aí vem aí o caso dos dois filhos, né? Da parábola do filho pródigo, que ele pediu a herança dele ainda em vida. Isso foi, assim, uma faca no coração do pai, porque ele não tinha direito a isso, né? E um herdeiro, enquanto criança, estará sob a tutela de um guardião até a idade indicada pelos pais no testamento. Então, se os pais dele falecerem, né, e ele tiver uma herança para receber, ele vai estar sobre a tutela de um guardião até que a idade seja... Normalmente o pessoal se tornava adulto, né, a partir da adolescência. A idade mínima para casamento era 12 anos. Então, a partir de 13, 14, a pessoa já tinha direito a poder estar resgatando ali o que fosse necessário. E esse, gente, foi o estudo histórico da lei familiar. São muitos detalhes, muitos versículos. Se você quiser parar, você vai ficar um dia todo só lendo versículo com relação à lei familiar. Mas, Karina, por que tanta lei? Como eu falei, naquela época eles não tinham um cartório, eles não tinham um fórum, eles não tinham como organizar. A forma mais organizada para eles era essa, que eles faziam essa lei que Deus deu a Moisés, né? A lei mosaica. Algumas coisas nós ainda utilizamos, como eu falei, com relação à educação, à disciplina, à instrução, mas outras não, né? Outras realmente, a
lei em vigor hoje, as nossas autoridades hoje é diferente daquela época. Então é isso, meninas. Eu espero poder ter ajudado vocês no conhecimento. Tem uma... isso aqui. Não sei. Alguma coisa causando uma luz bem no meu olho. Tá me dando dor de cabeça. Enfim, vou terminando aqui o estudo com vocês. Vou tirar as fotos para postar. E que esse estudo possa ter sido bênção na sua vida. E eu encontro vocês próximo fim de semana pra gente terminar o estudo sobre a vida de Maria e sobre a aplicação pessoal e o estudo histórico na vida dela, tá bom? Um beijo, Deus abençoe a vida de vocês. Tchau, tchau.